Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física e o nosso tema hoje é gases. Vamos começar aí com os objetivos. Compreender o que é um gás ideal e suas propriedades, conhecer as variáveis de estado de um gás, aprender o que são transformações gasosas e conhecer a lei geral dos gases ideais e a equação de Clapeyron. Começando aí com o conceito de gás ideal. Então, o gás ideal é aquele que se desconsidera qualquer espécie de interação química entre as suas moléculas. Em outras palavras, as moléculas têm mais liberdade e não interagem quase nada umas com as outras. Considerar o gás ideal ele vai permitir com que a gente gere uma série de facilidades que os próprios concursos geram para a gente também no estudo do comportamento dos gases. Então nós vamos considerar todo o gás como sendo um gás ideal. São variáveis de estado, né? O estado de um gás representa o momento que aquele gás se encontra. As variáveis de estado são as grandezas físicas que vão descrever aquele momento do gás, como ele se encontra naquele exato estado. E as grandezas básicas para o estado são pressão, volume e temperatura. Então a combinação desses valores, de pressão, de volume e de temperatura de um gás, é que define o seu estado gasoso. A gente chama de variáveis de estado porque são valores que podem mudar e essas mudanças estão interligadas. Quando você muda a pressão do gás, obrigatoriamente você vai mudar pelo menos mais uma coisa, ou o volume ou a temperatura. Então a gente vai estudar essas mudanças um pouco mais para frente. Começando aí com a lei de Boyle. Ela trata de um tipo de transformação gasosa, que a gente vai trabalhar a princípio com gases confinados, onde não perde gás e nem aumenta a quantidade de gás que você tem, ou seja, é sempre a mesma quantidade. E a gente trata dessa transformação que a gente chama de isotérmica. Basicamente uma transformação isotérmica é uma transformação que ocorre com gás, ou seja, gera mudanças no seu estado gasoso, porém não muda o valor da temperatura. Em outras palavras, é uma transformação que ocorre a uma temperatura constante. O que esse cara reparou estudando o comportamento do gás nessas condições? Ele reparou que toda vez que ele mudava o volume do gás, a pressão do gás mudava também. Só que ele reparou um padrão nessa mudança. Reparou que toda vez que o gás era comprimido, o volume dele diminuía, a pressão do gás aumentava. E toda vez que o volume expandia, a pressão do gás diminuía. Então ele reparou que essas grandezas elas eram inversamente proporcionais. E para representar duas grandezas inversamente proporcionais, a gente diz que o produto delas dá sempre um valor constante. De maneira que se uma aumenta, a outra compensa com um valor menor. E a gente pode representar esse tipo de transformação em gráficos. Eu coloquei os 3 tipos de gráficos mais comuns que é da gente usar nesse tipo de estudo, que são de pressão por temperatura, volume por temperatura e pressão por volume. Como que é a característica dessa transformação observada através desses gráficos? Primeiro, pressão por temperatura. Estamos falando de uma transformação onde a temperatura não muda. E no nosso gráfico aqui, a temperatura está representada no eixo horizontal, apontando para a direita. O que isso quer dizer? Qualquer transformação onde o gráfico vai para a direita, representa que a temperatura está aumentando. Qualquer transformação que representa que o gráfico está indo para a esquerda, quer dizer que a temperatura está diminuindo. Para representar que ela não muda, o gráfico não pode nem ir para a direita, nem vir para a esquerda. Ou seja, ele só tem a opção de ir para cima ou para baixo. Então a pressão ela pode subir ou ela pode descer, mas sem ter mudança na temperatura. O gráfico de volume por temperatura, mesma coisa. Como a temperatura continua sendo representada na horizontal, para não ter mudanças horizontais, o gráfico só pode ser vertical. O volume pode aumentar ou ele pode diminuir.
Reparando que esses dois gráficos se conversam. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o gráfico daqui estiver subindo a pressão, aqui vai estar abaixando o volume. E se aqui estiver diminuindo a pressão, aqui o volume estará aumentando, mas sem que mude a temperatura. Quando a gente possui um gráfico de pressão por volume, vai gerar uma curva característica que vai sempre tangenciando algum dos eixos. Então, quanto menor o valor da pressão, maior o volume. Quanto menor o volume, maior a pressão. Então, o gráfico sempre vai se aproximando, mas nunca encosta em um desses eixos. Essa curva característica, que representa uma temperatura constante, a gente dá um nome. A gente chama de isoterma. Então, uma isoterma é uma linha curva no caso, onde todos os pontos sobre ela possuem a mesma temperatura. Lei de Gay-Lussac. Ele já trabalhou com outro tipo de transformação gasosa. No caso, a gente chama essa transformação de isobárica. Esse tipo de transformação, ele representa uma mudança no estado gasoso, ou seja, o gás vai ter alterações no seu estado, porém a pressão ela é mantida constante. Então, uma transformação a pressão constante. E o que eles repararam nesse tipo de situação era que se você mudasse a temperatura do gás, obrigatoriamente o volume mudava para manter a pressão constante. Só que também tinha uma relação nessas mudanças. No caso, quanto mais quente o gás ficasse, mais ele se expandia. E se ele fosse diminuindo a temperatura, o volume dele também diminuía. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E para representar que elas são grandezas diretamente proporcionais, a gente diz que a razão entre elas, a divisão entre elas, dá sempre o mesmo valor. Então, de maneira que o que é de cima aumente, a de baixo aumenta na mesma proporção e a razão é sempre igual. Então, volume dividido por temperatura tem um valor constante. Representações gráficas dessas transformações. Estou usando os mesmos tipos de gráfico, mas agora com um comportamento diferente. No gráfico de pressão por temperatura, para representar que a pressão ela é constante, não pode haver mudança no gráfico. E o eixo da pressão aqui está na vertical, apontando para cima. Quer dizer que se o gráfico sobe, a pressão está aumentando. Se o gráfico desce, a pressão está diminuindo. Para representar que não muda, o gráfico não pode nem subir, nem descer. Mas ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Se vai para a direita, representa que a temperatura aumenta. Se vai para a esquerda, representa que a temperatura diminui, porém sem alterar a pressão. No gráfico de volume por temperatura, já representa duas grandezas que são diretamente proporcionais. E esse tipo de grandezas, eles têm uma característica em comum também no gráfico, que você tem uma reta crescente sempre virada para o eixo, para onde os eixos se encontram, que a gente chama de origem. Então, toda vez que você vê um gráfico desse jeito, ele representa uma transformação isobárica também. E o gráfico de pressão por volume segue uma linha muito parecida com essa. Como a gente tem a pressão na vertical e não pode ter mudança, o gráfico só pode mudar na horizontal. E esses gráficos da ponta, eles também se conversam. De maneira que se a temperatura está aumentando aqui, o volume tem que aumentar lá, pois eles são diretamente proporcionais. E se a temperatura está diminuindo aqui, o volume também vai estar diminuindo pelo mesmo motivo. Lei de Charles, aí já trabalha com um tipo de transformação que a gente chama de isométrica. A gente dá outros nomes também, né? A gente pode chamar de isocórica ou isovolumétrica. Os três vão ter o mesmo significado, que é representando uma transformação de um gás com o volume constante. Então ele não tem capacidade nem de se expandir, nem de contrair. Ele mantém o volume, mas podem ocorrer transformações. Então, se o volume é constante, o que ele reparou quando estudou o comportamento do gás? Que toda vez que o gás era aquecido, a pressão dele subia. Quando o gás era resfriado, a pressão dele diminuía. Ou seja, eram grandezas diretamente proporcionais. De maneira que a gente viu que para representar duas grandezas desse tipo, a gente diz que a razão entre elas dá sempre o mesmo valor.
Então, pressão dividido por temperatura tem que dar um valor constante. E os gráficos para representar também seguem uma linha semelhante aos outros, né? No caso de pressão e temperatura, ambos variam nesse caso. E para representar que eles variam diretamente proporcional um ao outro, a gente representa por um gráfico crescente virado aqui para a origem. O gráfico de volume por temperatura, para representar que o volume não muda, o gráfico não pode nem subir nem descer. Então tem que ser um gráfico na horizontal. Repara o seguinte, aqui o eixo do volume está na vertical. Então uma mudança no volume seria o gráfico subir ou descer. Porém, nesse último gráfico, o eixo do volume está representado na horizontal. Mudanças no volume aqui seriam a transformação para a direita ou para a esquerda. Então é diferente do anterior. Para não ter mudança no volume, o gráfico final ali só pode subir ou descer. E os gráficos também se conversam aqui. Se a temperatura estiver aumentando, a pressão tem que estar aumentando junto. Se a temperatura estiver diminuindo, a pressão tem que estar diminuindo junto. Lei geral dos gases ideais. A lei geral, basicamente, ela junta as três leis numa ideia só. O que a gente observou é que se a gente tiver um gás confinado, a pressão ela é sempre inversamente proporcional ao volume. E pressão e volume são diretamente proporcionais à temperatura. Juntando as três ideias, o que a gente tem é o seguinte: pressão vezes volume dividido por temperatura tem que dar sempre o mesmo valor, tem que dar um valor constante. Em outras palavras, numa transformação gasosa, se eu pego essa combinação que representa o estado gasoso antes e depois, eu posso falar que vão ter valores iguais, pois é constante. Então a gente está trabalhando com uma situação onde o gás ele é confinado. A gente não está perdendo gás nem ganhando gás. E a gente conhece carinhosamente essa relação como PVT-Poisson. Quer dizer, pressão, volume e temperatura final igual pressão, volume e temperatura inicial nas suas respectivas relações, né? Pressão vezes volume dividido por temperatura. Equação de Clapeyron. Aqui ele foi um pouco mais longe, pensando na lei geral dos gases. Eu comentei que essa relação ela vale para o gás que está confinado, tem que ser ideal e confinado. Então não pode perder quantidade de gás nem ganhar. Resumindo, essa constante aqui, ela depende da quantidade que eu tenho do gás. Então, o que esse cara observou e estudou foi o seguinte: essa relação PV sobre T tem um valor constante, onde isso depende de quanto de gás eu tenho ali. O quanto de gás a gente associa ao número de mols que aquele gás possui, que a gente representa pela letra N. Só que não era igual ao número de mols, era proporcional. Ou seja, era isso vezes uma constante, onde essa constante a gente representa pela letra R, que é a constante universal dos gases ideais. Então é sempre o número de mols vezes essa constante. Mas a equação de Clapeyron, geralmente a gente representa de forma um pouquinho diferente. E o que a gente faz é uma adaptação. É pegar a temperatura que está desse lado da igualdade dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então a gente fica com a equação mais conhecida, que é o PV igual a nRT. Onde o P é a pressão do gás naquele estado, o V é o volume, o N representa o número de mols que esse gás tem, o R é a constante universal dos gases ideais e o T representa a temperatura que esse gás se encontra. Então eu coloquei aqui para ninguém esquecer o que significa cada coisa. A unidade de medida que a gente vai trabalhar influencia na constante que a gente vai obter. Tem duas unidades de medida muito utilizadas, né? Uma delas é trabalhar com pressão em ATM e o volume em litros. E uma outra é você trabalhar com a pressão em Pascal, que a gente chama também de Newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico, que são as medidas do Sistema Internacional de Unidades, inclusive. Com relação à temperatura, não pode haver mudança. Só existe uma unidade de medida que você pode colocar de temperatura dentro dessas equações e que não vai dar errado, que é a medida de Kelvin.
que é Sistema Internacional de Unidades para Temperatura. Não pode colocar outra escala de temperatura nessas equações de termodinâmica, pois vão dar errado. As medidas de temperatura, elas não são proporcionais. Isso impede que você use outras. Já as medidas de pressão e volume, elas são proporcionais. Então a gente pode usar outras medidas também, dependendo do caso que a gente esteja estudando. Mas temperatura não. Tem sempre que estar em Kelvin quando você coloca ali. Mas quando a pressão está em atm e o volume em litro, a gente tem essa constante como um valor aproximado a 0,082 atm litro por mol Kelvin. No sistema internacional, que é colocando a pressão em pascal e o volume em metro cúbico, a gente tem um valor mais próximo de 8,31 joules, que é uma medida de energia do sistema internacional também, por mol Kelvin. Se eu tiver uma transformação gasosa, mas com mudança na quantidade de gás. Então tem um detalhe que a gente tem a mais do que na lei geral, mas que a gente pode observar através da equação de Clapeyron. Dentro disso tudo, a gente tem um valor que não muda, independente da quantidade de gás, que é o R, que representa uma constante que é universal. Então se eu isolo esse R, eu posso falar que isso tudo é sempre constante. Se eu pego pressão vezes volume e divido pelo número de mols vezes a temperatura, vai dar sempre o mesmo valor. E aqui eu já estou englobando possíveis mudanças na quantidade de gás, pois a quantidade de gás está associada ao número de mols. Porém, se isso é constante, eu posso falar que em dois estados gasosos essa relação tem que ser igual. Então fica muito parecida com a lei geral. Porém, aqui embaixo não fica só a temperatura. Aparece também o número de mols que aquele gás possui naqueles estados gasosos. Então aqui eu estou botando os valores finais e aqui os valores iniciais.